Bom dia a todos, me chamo André Pirani, sou instrutor da Brigada de Incêndio e da Brigada de Primeiros Socorros da empresa Vetinil. Também sou bombeiro há 23 anos, sou professor no curso de formação de bombeiros, professor no curso de salvamento aquático para a formação de novos guarda-vidas e a convite da Vetinil eu venho aqui gravar esse vídeo em colaboração com o programa de prevenção de acidentes que a Vetinil está trazendo para os seus funcionários, com um tema muito importante que é sobre prevenção de acidentes domésticos. Nós vamos tratar aqui assuntos referentes a acidentes envolvendo crianças, envolvendo adolescentes, envolvendo idosos, e eu acredito que as informações aqui deixadas serão de grande valia a todos. Bom, embora esse tema sobre prevenção de acidentes domésticos ele não seja um tema muito abordado pela mídia, não existam aí muitos programas de informação com relação à prevenção de acidentes domésticos, não existam muitos treinamentos ou palestras que tratam desse assunto, mas a prevenção de acidentes domésticos é algo muito importante. Muitas das ocorrências que o Corpo de Bombeiros vem atendendo atualmente são ocorrências envolvendo crianças, adolescentes e idosos em suas residências. Principalmente nessa época de pandemia em que muitas pessoas estão trabalhando em sistema de home office, crianças participando de aulas virtuais, isso vem aumentando, vem ajudando, contribuindo para que o índice de acidente ele cresça a cada dia. E quando nós falamos em acidente doméstico, nós estamos falando em acidentes em que envolve internação e até mesmo óbito. Para vocês terem uma ideia, um dado levantado aí pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas da Infância, a UNICEF, aproximadamente 630 mil crianças no mundo morrem anualmente por conta de acidente doméstico, na faixa de 0 a 14 anos. Recentemente no Brasil, um levantamento feito através da plataforma SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, apontaram que, em média, 2.440 crianças morrem anualmente em decorrência de acidente doméstico. E um outro levantamento muito importante, também realizado pelo Ministério da Saúde através do SUS, na plataforma de Sistema de Informações Hospitalares, mais de 100.550 crianças dão entrada em hospitais para tratamentos emergenciais e até mesmo internação em decorrência de acidente doméstico. Embora nós possamos achar que a nossa residência é um local mais seguro para nós, para as nossas crianças, os nossos idosos, mas a nossa residência é um local muito propício para diversos tipos de acidente. Esse grau de risco de acidente residencial, ele se agrava ainda mais em residências de pavimento, ou seja, sobrados, residências que possuem escadas, se agrava um pouquinho mais quando nesse mesmo ambiente residem crianças, adolescentes, idosos e animais de estimação. A cozinha é um dos ambientes mais frequentados pelos ocupantes daquela residência e até mesmo pelos visitantes daquela residência. A cozinha é um local muito propício para diversos tipos de acidente. Acidente para adultos, acidente para crianças, acidente para adolescentes, para os idosos e até mesmo envolvendo os animais de estimação. A cozinha é um local que apresenta diversos riscos. A cozinha é um local onde se apresentam muitas quinas, muitos aparelhos ou eletrodomésticos pesados. A cozinha é um local onde tem muitas tomadas. A cozinha é um local onde se apresentam diversos equipamentos pontiagudos, cortantes. Pelo simples fato de ser uma área de cozimento, de preparação de alimentos, envolve muitos acidentes de queimadura, risco de escorregões, risco de queda, por conta de piso molhado, por conta de gordura. Nós vamos levantar agora, fazer o levantamento de todos os riscos dentro de uma cozinha
e como preveni-los. Alguns acidentes que estão se tornando muito comuns em área de cozinha e que até promovem ali o princípio de um incêndio é pelo fato de que quando o ocupante daquela casa porventura está fazendo alguma faxina ou cozinhando alguma coisa, tem o costume de colocar o celular no carregador da pia, deixar o celular em pé na pia, tocando alguma música, enquanto a pessoa prepara o seu alimento ou até mesmo quando faz ali uma limpeza na cozinha. E às vezes, durante essa limpeza, o celular toca e vibra. E com a vibração do celular, ele acaba escorregando da pia e caindo dentro da cuba cheia de água. Isso tem acontecido muito ultimamente. Por conta disso, ocorrem curtos-circuitos e na intenção de retirar o aparelho da pia ou até mesmo retirar o aparelho da tomada, as pessoas acabam sofrendo o risco de choque elétrico com queimadura elétrica. Então, evitem colocar o celular próximo da cuba da pia ou em área molhada no momento em que você está preparando o seu alimento ali para evitar esse tipo de acidente. Bom, um dos acidentes mais comuns em cozinha, além de queimadura, são os acidentes envolvendo ferimento por material cortante. No preparo do alimento, muitas das vezes o adulto, o pai ou a mãe daquela residência, na intenção de interagir o filho no preparo do seu alimento, delega algumas funções que não são próprias para a criança, principalmente ações que envolvam temperatura ou que envolvam corte no preparo dos alimentos. Então, sempre que você for utilizar uma faca, utilize essa faca distante de uma criança, em um local onde a criança não consiga acessar em cima da pia, né? E sempre que você for promover o corte do seu alimento, sempre faça isso com uma distância segura entre o dedo e a lâmina da faca. O sugerido é de aproximadamente 2 centímetros de distância e sempre promovendo o corte no sentido contrário à sua mão ou o seu peito. Mesmo você adotando todas as medidas de prevenção com acidentes envolvendo material cortante, faca, lâmina em geral, mesmo você tomando todo o cuidado e mesmo assim ocorra algum acidente cortante, o principal é manter a calma. Existem algumas pessoas que se desesperam simplesmente pelo fato de ver o sangue. O fato do corpo estar sangrando com o ferimento, na grande maioria das vezes, não representa um risco iminente à vida. Então mantenha a calma, pegue esse membro ou essa parte do seu corpo que foi lesionada pelo corte, leve até a torneira da pia mesmo, abra a torneira da pia e lave a área do corte, a área do ferimento com água corrente, para tirar ali todo o resquício de gordura ou qualquer sujeira que poderia haver na lâmina daquela faca no momento do corte. O objetivo é limpar a área do ferimento. Depois que você limpou a área do ferimento, você pode fazer um curativo, que nós chamamos de curativo compressivo. Você pode usar um pano de prato limpo, né? Ou uma camiseta, ou enfim, qualquer tecido limpo que tenha ali próximo de você. Você pode pegar esse tecido e envolvê-lo na área do corte e com as mãos, vamos supor que o ferimento foi no braço ou foi no dedo, com as mãos mesmo você pressionar aquele ferimento durante aproximadamente 5 minutos. Isso tende a resolver a questão do sangramento e o importante é que após esse procedimento, essa pessoa que foi vitimada, ela seja conduzida num hospital. O ideal é que toda casa tenha ali os seus equipamentos ali, ou os seus materiais de primeiros socorros. Pode ser o básico, não precisa ser nada muito avançado, como gaze, como atadura, como o soro fisiológico, materiais simples que você compra em qualquer farmácia. O ideal é que esse tipo de curativo, quando envolve a exposição do interior do nosso corpo, corte, por exemplo, que o material que seja utilizado seja um material apropriado, como por exemplo gaze. Algumas vezes
pode ocorrer que depois de ter aplicado a gaze na área do corte, por exemplo, meu polegar, o importante é que depois de haver cessado o sangramento, eu não retire essa gaze para visualizar o ferimento, porque o fato de eu retirar a gaze pode voltar o sangramento. E aí eu vou ter que fazer todo o procedimento novamente. Então, depois que você colocou a gaze e o sangramento parou, mantenha a gaze no local e envolva essa gaze com um esparadrapo ou envolva essa gaze com uma atadura e permaneça assim até a chegada a um hospital. Somente no hospital esse curativo será removido para avaliação médica. Outro fato que pode ocorrer é que mesmo eu colocando a gaze e oferecendo ali uma compressão naquele membro lesionado, o sangramento não pare. Pode ser que ele continue porque o corte pode ter acometido algum vaso sanguíneo mais calibroso, que sangra mais. Nesse caso, o que eu faço? Coloquei a gaze, apertei, o sangramento não parou e eu percebi que está encharcando a gaze de sangue, eu posso pegar outro pacote de gaze, envolver em cima dessa gaze já encharcada ou pano limpo já encharcado e continuar com um curativo compressivo. E posso utilizar um método coadjuvante que tende a ajudar a cessar o sangramento, que é elevar esse membro lesionado acima do nível do coração. Isso tende a diminuir a pressão sanguínea na área lesionada e, consequentemente, reduzir ali o sangramento. Se mesmo após essas medidas o sangramento não for cessado, você deve encaminhar o mais rápido possível essa pessoa para um atendimento hospitalar. Importante lembrar também que os ferimentos de corte ocorridos em cozinha, eles não são causados somente por ferramentas de corte, como facas, cutelos e etc. Eles também podem ser causados por caco de vidro, podem ser causados por latas de condimento, que após ser aberta, a borda se torna cortante. Então é muito importante também, no momento de manusear caco de vidro, você esteja com luva. Quando você for manusear as latas que já foram utilizadas, já foram cortadas, já foram abertas, a tampa dessa lata seja voltada para o interior da lata, dobrando-a para dentro. Isso também evita, na hora de você manusear o lixo ali, evita que ocorra algum corte. Além dos cortes, outro ferimento muito comum nas cozinhas são acidentes causados por queimadura. E essa queimadura ela pode ser térmica, causada pela temperatura de panela ou de líquidos aquecidos dentro das panelas, por objetos aquecidos no forno e também queimaduras causadas por eletricidade. Com a finalidade de evitar qualquer tipo de ferimento causado por queimadura, seja térmica ou seja elétrica, é importante seguir algumas medidas de prevenção. Como, por exemplo, já foi falado num vídeo anterior de que muitas famílias colocam as crianças, os seus filhos, seus sobrinhos, para interagir na hora do preparo do alimento ou até mesmo na hora da limpeza do ambiente. E é importante que as crianças elas participem de forma moderada. Por exemplo, algumas vezes está sendo preparado o cozimento, o preparo do alimento com um forno elétrico ou às vezes até no forno micro-ondas. E quando dá o alarme de que o alimento já está preparado, o pai ou a mãe peça para que a criança abra o forno ou o micro-ondas para pegar o alimento que foi cozido ali. E com certeza o prato ou o refratário ou o recipiente em que esse alimento está vai estar aquecido. E quando a criança for manusear, com certeza ele vai ter uma queimadura na mão e vai fazer com que a criança se assuste e muitas vezes derrube esse refratário ou esse prato no chão. Além de causar a queimadura na mão, esse material vai cair no chão, vai causar uma queimadura nos pés, nas pernas e consequentemente também o corte pelos estilhaços
desse prato ou desse refratário que caiu ao chão. Um outro fator de risco para ferimentos envolvendo queimadura térmica na cozinha é o preparo do alimento no fogão. Por isso é importante você deixar as crianças, pessoas que não estão habilitadas nesse tipo de atividade, longe da área de cozimento. Às vezes, porque a criança quer acessar uma panela que tem algum produto aquecido lá dentro e essa panela pode tombar, ou às vezes até mesmo quando você prepara o alimento e deixa esse alimento resfriando em cima do fogão. Por isso o fogão não é uma área em que a criança deve atuar para ajudar ali no preparo do alimento. Uma dica importante também para prevenir que você sofra esse acidente é sempre no momento do cozimento, no fogão, você utilizar as bocas traseiras do fogão e, se necessário, utilize depois as bocas dianteiras do fogão. E uma observação, sempre com o cabo da panela voltado para o interior do fogão e não para fora do fogão. O que acontece é que, às vezes, no preparo do alimento, você exerce mais de uma atividade de cozimento. E na hora de você manusear uma panela para outra, ou até mesmo deixar um utensílio, retirar o utensílio da panela e colocá-lo na pia para lavar, você pode esbarrar no cabo dessa panela, fazendo com que essa panela entorne todo o alimento ou líquido que está aquecido lá dentro para cima de você. Isso pode causar queimaduras, tanto na região do abdômen, região da cintura, região das pernas e na região dos pés. Então tome cuidado, deixe sempre o cabo da panela voltado para o interior do fogão e dê prioridade para usar as bocas traseiras do fogão e depois, se necessário, as bocas dianteiras do fogão. E lembre-se sempre, criança sempre distante da área de cozimento. Um outro risco muito comum encontrado nas cozinhas são as queimaduras elétricas causadas pela corrente elétrica. A cozinha é um local onde possui muitas tomadas para ligar os eletrodomésticos. Muito facilmente, principalmente as crianças, sofrem o risco de choque elétrico, de descarga elétrica, porque criança é muito curiosa, tudo que ela vê ela põe a boca ou ela tenta pegar, pôr a mão. Caso você tenha tomadas na sua cozinha que não estejam em uso, é importante que você vede essas tomadas com aqueles interruptores de plástico de vedação, que é facilmente encontrado em casas de material de construção, supermercados e até mesmo loja de R$ 1,99. Sempre que você tiver uma tomada que não esteja em uso, tome a precaução de vedar essas tomadas e, caso elas fiquem muito próximas do nível do chão, coloque algum objeto, algum móvel, algum utensílio à frente dessa tomada para impedir o acesso das crianças a esse risco. A cozinha é um local onde se guarda muitos utensílios, muitos objetos pesados, além de objetos cortantes, e alguns desses objetos, às vezes, por não serem usados no dia a dia, corriqueiramente, eles são armazenados, acondicionados em armários superiores que ficam suspensos na parede. E isso pode representar o risco para dois tipos de ocupantes dentro dessa residência: os idosos e as crianças. As crianças, principalmente as meninas, com a intenção de imitar o dia a dia, às vezes da mãe, ela quer brincar de cozinhar, quer brincar de pegar alguma coisa, e muitas vezes elas acessam esses armários superiores utilizando a cadeira para acessar a altura. Então elas sobem na cadeira, abrem os armários e só pelo fato dela subir na cadeira pode ser que ela perca o equilíbrio e caia. E quando acessa esses armários, muitas vezes ao tentar puxar uma panela mais pesada, um refratário, enfim, ela acaba perdendo o equilíbrio e caindo. Então, cozinha não é um local para a criança brincar. Fique sempre atenta na atividade dos seus filhos e filhas quando estão na cozinha. E para os idosos, às vezes para tentar ajudar numa limpeza, guardar alguma coisa ou acessar alguma coisa para ajudar na atividade da cozinha, também costumam acessar os armários superiores utilizando escadas e até mesmo cadeiras.
Muitas das vezes esses idosos pode ser que não tenham ali uma firmeza na perna, uma firmeza de equilíbrio. E isso pode contribuir também para uma queda. Então fique atento em todas as atividades realizadas na cozinha. Falando ainda de risco de queda em cozinha, uma outra atividade que representa um risco muito grande de queda, e aí eu digo para todos os ocupantes dessa residência, é no momento da lavagem do piso da cozinha. Cozinha, como todo interior de residência, é constituído de piso liso, frio, e não piso antiderrapante. Então, no momento de lavar com água, sabão ou algum produto, o piso se torna escorregadio. Tome cuidado de sempre usar calçados antiderrapantes. Evitem também usar chinelo. Muitas das vezes o ocupante lavando a cozinha, ele escorrega no chinelo e apresenta o risco de queda. Além da queda, que pode afetar a região das costas, da nuca, da cabeça, enfim, ainda pode causar torções no tornozelo. Essa atividade de limpeza não deve ser realizada por idosos que não possuem um equilíbrio ou que tenham alguma dificuldade de mobilidade, e muito menos pelas crianças, porque um escorregão pode fazer com que a pessoa caia com a cabeça numa quina ou até mesmo na mesa, ou que na tentativa de se segurar, de não cair, ela se ampare em algum objeto, se escore em algum objeto, desequilibre e esse objeto ainda venha por cima dessa pessoa. Uma dica importante também para evitar que objetos venham sobre as pessoas, principalmente aí no caso as crianças, é evitar de usar toalha de mesa muito comprida, muito extensa, aquelas toalhas que passam da dimensão da mesa, porque fica muito fácil para a criança puxar essas toalhas e o que estiver em cima da mesa vir sobre elas. Evitem deixar muitos materiais ou utensílios acumulados em cima das mesas para evitar esse tipo de risco. Em muitas residências, também é na cozinha que se guardam materiais e produtos de limpeza, e geralmente são guardados em armários inferiores, próximo ao nível do chão, e assim de fácil acesso para as crianças. Como já dito anteriormente, as crianças elas descobrem o mundo ao seu redor através do tato, tudo que elas veem elas pegam, e através da boca, tudo que elas pegam elas levam à boca. E produto de limpeza representa um risco especial para as crianças por possuírem um cheiro agradável e cores vibrantes que são facilmente confundidos com doce, refrigerante, suco. Então, se você guarda material de limpeza em armários inferiores da cozinha, tente removê-los dali, guardar em um outro local, um local que seja de difícil acesso para as crianças. Caso não tenha condições, tente restringir o acesso da criança a esses armários, porque produto de limpeza é um tipo de ocorrência que gera intoxicação e envenenamento em crianças, e isso é muito recorrente, principalmente nessa época de pandemia. Os produtos de limpeza não são responsáveis somente por intoxicação e envenenamento. Alguns produtos também causam queimaduras graves, queimaduras químicas, principalmente o uso da soda cáustica para lavar quintal, incrustações. Muitas pessoas usam até mesmo para lavar as churrasqueiras. Caso algum ocupante da sua residência tenha algum acidente com algum produto químico, cloro, soda cáustica, ou crianças que bebem ali algum desinfetante, inalem algum produto, tenha sempre, coloque ali na sua geladeira, um ímã fixado ali na sua geladeira, o telefone do CIATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas. Lá no CIATOX, eles possuem informações de todos os produtos químicos comercializados no Brasil e todas as medidas e as ações de primeiro socorro que deve ser adotado caso aconteça algum acidente com esse produto químico. O número do CIATOX é 0800 014 8110. A ligação é gratuita e o atendimento é 24 horas. Uma outra coisa que se observa muito
e isso na grande maioria das residências, é o fato do botijão de gás ser colocado para uso no interior da cozinha e às vezes, muitas das vezes, ao lado do próprio fogão. O botijão de gás não pode estar no interior da residência, não pode estar no interior da cozinha. O botijão de gás ele deve ser guardado, acondicionado, mesmo quando em uso, para o lado externo da casa, no quintal, em área arejada e longe de ralo. O botijão de gás ele deve ser acondicionado num abrigo de alvenaria para o quintal. Esse abrigo deve ter uma porta para impedir acesso das crianças ou até mesmo animais de estimação que possam morder ali a mangueira, né? E essa porta ela deve ser vazada. Pode ser uma porta de tela ou uma grade vazada. Por que uma grade vazada? Para possibilitar a passagem da corrente de ar por dentro desse abrigo. Caso o botijão vaze, esse gás não ficará concentrado dentro do abrigo. E por que o botijão de gás ele não pode estar próximo de ralo? O gás GLP ele é um gás muito denso, portanto ele é mais pesado do que o ar. Quando ele vaza, ele se acumula no chão, no solo, e caso tenha algum ralo próximo ao abrigo do botijão de gás, esse gás vazando ele vai descer pelo ralo e consequentemente vai ocupar todo o espaço da tubulação abaixo da sua casa. Caso esse gás ele encontre nesse caminho em que ele percorre alguma faísca, alguma fagulha, ele vai vir inflamando embaixo da tua casa até o ponto de vazamento. Muitas das ocorrências que o Corpo de Bombeiros atende hoje quando é incêndio em residência é causado pelo vazamento do gás de cozinha. Portanto, não deixe seu gás de cozinha no interior da cozinha, sempre para o lado de fora da residência, dentro de um abrigo e longe dos ralos. Em ambiente de cozinha, também evite usar tapete muito grosso ou aquelas passadeiras, e principalmente quando não se tem nenhum dispositivo antiderrapante na parte inferior desses tapetes ou dessas passadeiras, porque possibilita um risco de queda, principalmente para os idosos, muito grande, que ao pisar nesse tapete pode escorregar e cair, ou até mesmo pela grossura desse tapete pode tropeçar e causar queda, e essa queda consequentemente causar lesões graves. O segundo ambiente dentro de uma residência que é responsável pelo maior índice de acidentes, de lesões, de queda, é o banheiro. Por ser uma área úmida, por ser uma área onde se guardam medicamentos, onde se guardam também produtos de limpeza, e isso representa um risco também, principalmente para crianças e idosos. Para as crianças, o banheiro também é uma área muito perigosa, porque apresentam os mesmos riscos que apresentam para os idosos, e além disso, no banheiro se guardam também alguns materiais de limpeza pesada, cosméticos, e também em armários de banheiro se guardam eletroeletrônicos, como barbeadores, eletrodomésticos, como secadores de cabelo. Banheiro também é uma área em que possui tomadas, e por ser uma área úmida e ter tomada, o cuidado deve ser redobrado. Então evite o acesso desses armários, ou desses medicamentos, ou desses cosméticos, ou desses aparelhos eletroeletrônicos do alcance das crianças. Além do risco de queda, há risco de queimadura, há risco de intoxicação e há risco de envenenamento. Caso o seu banheiro possui sistema de aquecimento a gás, algo que você deve se preocupar bastante é de manter a manutenção do seu aquecedor a gás em dia, e sempre após o banho ou quando o banheiro não estiver em uso, você manter o banheiro sempre ventilado. Deixe as janelas, os vitrôs e a porta do banheiro aberta. Caso ocorra algum vazamento de gás,
a percepção pelo olfato desse vazamento será muito mais fácil pelos ocupantes daquela residência e isso evita a concentração do gás vazado no interior do banheiro. Agora vamos falar sobre a sala de estar. Sala de estar é o segundo lugar mais frequentado dentro de uma residência, tanto pelos ocupantes quanto por visitantes. E é responsável no terceiro lugar ali de classificação dos locais onde ocorrem os riscos no interior de uma residência. A partir de agora vamos falar da sala e os seus riscos e como devem ser evitados. Pela grande concentração de eletroeletrônicos existentes nas salas hoje em dia, é muito comum se observar fios expostos e aparentes, e jogados ao chão no interior de uma sala. O fio exposto, jogado ao chão, principalmente aquela fiação muito extensa, representa um risco muito grande para os ocupantes daquela residência, principalmente para idosos e crianças, pois podem tropeçar nesses fios e ocasionar aí a queda. E a queda no interior de uma sala, no ambiente de sala, ela é agravada porque a sala talvez seja o segundo ambiente onde se possuam mais móveis no interior de uma residência. Estantes, aparadores, racks, sofás, poltronas, mesas de centro, e o risco de queda e contusão e lesão nesses móveis, que na sua grande maioria possuem quinas, é muito grande. Pode ocasionar ferimentos graves, lacerações, cortes profundos e até mesmo fratura. Para evitar que esse tipo de acidente ocorra, é interessante que você acondicione a fiação dos eletrodomésticos, dos eletroeletrônicos no interior de uma sala e em toda a sua residência nas canaletas de oclusão de fio. São canaletas que são colocadas na parede, o fio é acondicionado lá dentro e possui uma capa de proteção para evitar que esse fio fique aparente. E isso também reduz muito o risco de choque em decorrência de eletricidade, pois animais de estimação e crianças, como foi dito anteriormente, tudo que vê levam à boca. Ocorre muito o caso de criança com queimadura elétrica nos lábios, na boca, porque observam esses fios colocados no chão e mastigam esses fios, bem como os animais de estimação. Caso você não consiga instalar as canaletas de oclusão de fio elétrico na parede da sua residência, o importante é que você não deixe esse fio exposto e com uma dimensão muito extensa jogada no chão. É importante que você faça a dobradura ou aduchamento ou encurtamento desse fio, deixando ele o mais justo possível e prendendo com aquelas fitas, pode ser aquela fita de embalagem de pão ou até mesmo fita Hellerman, famoso enforca-gato. O importante, não deixe fio exposto. Caso não consiga ocluí-lo, tente encurtar o máximo possível. Se a sua residência é uma residência construída em plano elevado, ou seja, acima do nível da garagem ou acima do nível da rua, ou a sua residência é uma residência de pavimento, ou seja, sobrado, então possui escada. Escada é um fator de risco muito grande em residência. Então é importante que você adote algumas medidas de segurança com relação às escadas, principalmente para idosos e para crianças. É importante que nas escadas da sua residência, seja ela em ambiente externo ou ambiente interno, possuam fitas de aparato de fita antiderrapante em cada degrau e que seja instalado corrimão por toda a extensão dessa escada, e esse corrimão ele tem que percorrer os dois lados da parede. É importante também que entre o corrimão e o degrau seja instalado o dispositivo de guarda-corpo. E é importante também que esse dispositivo de guarda-corpo não ultrapasse a distância de dimensão de no máximo 15 centímetros entre um e outro.
Falando ainda em ambiente de sala, e isso também serve também para áreas externas da sua residência, algo muito importante que deve ser observado e que também é um fator de risco importante, também gera um grande número de ocorrências, principalmente com crianças, são as plantas, vasos de planta. Portanto, evite ter planta tóxica, plantas venenosas, ervas venenosas que possam causar envenenamento, intoxicação ou até mesmo queimadura de pele. Caso você tenha esse tipo de planta na sua casa, tente mantê-la em plano elevado, pendurado numa parede, ou então restrinja o acesso de crianças a esses locais onde possui esse tipo de planta. Outro fator de risco encontrado em ambientes de sala são as cortinas e aquelas cortinas que possuem puxadores. Evitem ter cortinas com puxadores na sua sala ou em qualquer ambiente da sua residência, pois esses puxadores também são motivos, são causa de acidente envolvendo enforcamento, tanto de animais de estimação quanto de crianças. Portanto, se você tem uma cortina que possui um puxador que fica num plano de fácil acesso à criança, retire-o ou troque a cortina. Vamos falar agora um pouco sobre os dormitórios. Algumas residências possuem dormitório dos pais, dormitório dos filhos e dormitórios também para hóspedes, visitantes. Nós vamos tratar aqui nesse vídeo somente sobre os dormitórios dos pais e dormitório dos filhos. E obviamente, se você tem outros dormitórios na sua residência, os riscos também devem ser considerados igualmente. Começando pelo dormitório de crianças, é importante que você evite colocar armários com compartimentos muito altos em plano elevado e que você tenha tudo às mãos da criança, né? Obviamente, em quarto de criança, dormitório de criança, que você não tenha nada perigoso, nocivo à saúde ou à integridade física dela. Evite guardar roupa de cama ou roupa de vestimenta ou brinquedo em planos elevados. Isso vai estimular a criança a pegar uma cadeira, pegar uma escada, acessar a altura para ter acesso a esse material. Então evite guardar o que for em dormitório de criança, evite guardar em plano elevado. Mantenha tudo sempre às mãos ou ao acesso fácil dessa criança. Isso evitará acidente de queda. É importante que os móveis para os dormitórios de criança e idosos, e bem como também os demais móveis da casa, sejam observados com relação às quinas. O importante é que você compre ou quando mande projetar, que as pontas desses móveis sejam arredondadas, com a finalidade de evitar cortes, ferimentos mais profundos e traumas mais graves como lacerações. Os dormitórios de criança e também dormitórios para idosos, quando se trata de cama de solteiro, é importante observar algumas medidas de segurança, principalmente a largura da cama, que deverá ter de 80 centímetros a 1 metro de largura. E é importante ressaltar que nessas camas, quando for para crianças, se instalem grades de proteção na lateral para evitar queda. E essa grade, ela não pode ter um espaço menor do que 7 centímetros entre uma e outra. Isso evitará, além da queda, também que a criança prenda a cabeça entre as grades. Nas janelas desses dormitórios, tanto de idosos quanto de crianças, é importante você instalar grade de segurança, principalmente se esse dormitório ele está em plano elevado ou está em patamar, ou seja, acima do nível do solo, acima do nível da rua. Existem muitos tipos de grades sendo vendidas, comercializadas aí pela internet, mas se certifique de que essa grade e a instalação dessa grade siga todos os requisitos de segurança e seja certificada por um órgão certificador de qualidade. Importante também ressaltar sobre a mobília instalada próximo dessas janelas. Deixe o vão
ou a área próxima da janela livre de mobília, de cama, criado mudo, escrivaninha, pois isso pode estimular a criança a subir nesse móvel para observar o que está no exterior da janela, além da janela. E num desequilíbrio, ela pode ser ejetada, ter o corpo ejetado para fora do ambiente, causando queda e risco de morte. Então, evite qualquer mobília abaixo da janela ou ao lado de alguma janela. Assim como em todos os ambientes dessa residência, no quarto, dormitório de criança não pode ser diferente. Todas as tomadas, elas devem estar devidamente protegidas. E especialmente em quarto de crianças muito pequenas, deve-se evitar a instalação de televisores ou abajures. Caso você tenha isso no quarto da sua criança, tome cuidado também com a fiação. A recomendação é a mesma questão que foi citada no ambiente de sala. Não deixe o fio exposto. Caso o fio esteja exposto, tente encurtá-lo e prendê-lo bem alto para que a criança não tenha acesso. A recomendação para quartos em que possua beliches, sobre a recomendação das grades laterais, é a mesma que foi citada anteriormente. Quando esse dormitório for ocupado por um idoso, é importante instalar corrimão nas paredes para ajudá-lo a se apoiar, em ter acesso. E é importante também evitar tapetes que possam promover escorregões, quedas e ferimentos. Falando agora sobre o dormitório de casal ou dormitório dos pais, todas as recomendações que foram citadas para os outros dormitórios, para os outros compartimentos ou ambientes da casa, devem ser também levados em consideração no dormitório de casal. Dormitório de casal atrai muito a curiosidade das crianças, pois lá o pai guarda as suas roupas, a mãe as suas maquiagens, e isso tudo traz muita curiosidade para os filhos. Então, o quarto de casal não é um ambiente em que a criança deva ficar sozinha. Ela pode acessar, desde que acompanhada por um adulto, por questões de ser um local onde se guarda cosmético, onde se guarda medicamento, e isso tudo pode trazer risco de intoxicação, além de todos os outros fatores que nós já levantamos aqui. Muito importante salientar também que no armário do casal, no armário do quarto de casal, se evite usar aquelas bolinhas de naftalina. Aquilo para uma criança pode dar a impressão de ser algum doce, alguma bala, mas é altamente tóxico para a criança. Então evite deixar a sua criança sozinha no quarto de casal, sempre acompanhada por um adulto responsável. Falando ainda da área externa, vamos tratar um pouquinho sobre os riscos que se apresentam no quintal. O quintal é um local da residência de fluxo contínuo e de uso comum, tanto para os moradores da residência quanto também para os visitantes. Quintal é um local onde geralmente as crianças brincam, os animais de estimação ficam, mas apresentam também alguns riscos. Primeiro, a área externa de uma residência não é aconselhável que seja instalado piso liso, mas sim piso antiderrapante, para evitar risco de queda quando estiver lavando, ou quando estiver chovendo ou garoando, enfim. Se o seu quintal é uma área gramada, ou se dentro do seu quintal possui uma área gramada, é importante também manter a grama sempre baixa, fazer o controle de praga dessa área gramada, porque em grama de jardim se apresentam alguns animais peçonhentos, e principalmente se nessa residência, nesse jardim, existe muita coisa amontoada. Se existe nos terrenos próximos, por exemplo, terreno com mato alto ou terreno com muito entulho jogado, muitos insetos e animais peçonhentos podem invadir a tua casa e se instalar na área gramada, como por exemplo, escorpiões, que são perigosos para as crianças, para os adultos também, mas mais para as crianças e idosos. Aranha armadeira, que é uma das mais venenosas do mundo e é a mais venenosa no Brasil, que é capaz de matar uma criança ou um idoso, e até mesmo ratos e outros tipos de insetos que comprometam aí a saúde da sua família e a integridade física
dos ocupantes dessa residência. Residências que possuam piscinas têm um grau de risco ainda mais elevado. Muitas das ocorrências ou solicitação de socorro que chegam ao Corpo de Bombeiros, principalmente em época de verão, são ocorrências informando afogamento em curso em interior de residência. Isso ocorre porque muitas residências que possuem piscinas não possuem aparatos ali de proteção ou de restrição de acesso, principalmente de crianças ou animais de estimação. Então é importante que, se você tem a piscina na sua casa, você cerque a piscina com grade e portão fechado a cadeado. E, óbvio, esse cadeado não pode estar de fácil acesso às crianças. Lembrando também que essa grade e esse portão tem que ter uma altura mínima que impeça que a criança transpasse por cima e tenha acesso à piscina sem a presença de um adulto. Piscinas, elas devem ser rodeadas por piso antiderrapante e com instalação de ralos na parte externa para que a água escoe. Toda a água que sai da piscina durante a atividade aquática não crie ali uma poça de água que possa aí possibilitar escorregões e, consequentemente, a queda. E lembrando sempre, depois de usar a piscina, tente recobrir toda a área da lâmina da água com uma lona de proteção, para que, se caso a sua criança tenha acesso, ou o idoso tenha acesso, ou o animal de estimação tenha acesso, ou qualquer outra pessoa que não tenha nenhuma habilidade aquática caia na piscina, que ela seja amparada por essa lona e não vá diretamente para a lâmina da água, evitando assim afogamento. Muitas das ocorrências atendidas hoje pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU no interior de residência são vitimados por queda, e na grande maioria das vezes isso ocorre no interior do banheiro. O banheiro é uma área úmida e, após o banho, pelo vapor gerado pela água do chuveiro, umedece ainda mais aquele ambiente, tornando aquele ambiente ainda mais escorregadio. Portanto, se você tem tapetes no seu banheiro, se preocupe em saber se aquele tapete tem dispositivo antiderrapante. E em residências que residam idosos, se preocupe em colocar corrimões para auxiliar o seu idoso na sua mobilidade na hora do banho, após o banho, no momento de se enxugar, para evitar os riscos de queda. Como nós vimos até agora, a nossa residência não é um local assim tão seguro quanto esperávamos, se não forem tomadas aí algumas medidas de precaução para evitar acidentes. Mas mesmo com toda a segurança, mesmo com todas as medidas sendo tomadas, riscos de acidente não são completamente descartados. Mesmo assim, pode ocorrer algum acidente, pode ocorrer alguma queda, algum trauma, algum corte, enfim. A seguir, nós vamos falar de procedimentos básicos de primeiros socorros para queimaduras, intoxicação, ferimentos por corte e até mesmo queda envolvendo fratura, risco de engasgo e até mesmo um caso mais extremo, que são medidas de ressuscitação cardiopulmonar em situação de parada cardiorrespiratória. E por último, vamos falar do ambiente de garagem. O ambiente de garagem também não é um local muito adequado para o acesso da criança sem ali a presença de um adulto responsável. Porque na garagem muitas vezes se guardam materiais pesados, material de limpeza de ambiente, material de limpeza automotiva, ferramentas pesadas para conserto ou reparo automotivo, roçadeiras, máquinas de corte, lavadoras de pressão, enfim. Na garagem é um ambiente onde se guardam muitos equipamentos que podem trazer risco e produtos que podem trazer risco também para as crianças. Além de tudo isso, deve-se tomar muito cuidado no momento de guardar ou de sair com o carro. Deve-se prestar bastante atenção no momento em que está entrando na garagem,
de você ter uma visão ampla do local onde se pretende estacionar o carro e, principalmente, ao sair com o carro da garagem, dê uma volta no seu carro, olhe por baixo do seu carro, retire brinquedos que possa atrair criança de trás do seu carro e no momento de dar ré, você sair com o carro com segurança, sabendo que não há nenhum animal embaixo do carro ou que a criança não esteja brincando atrás do seu carro.